Olá, muito bom dia a todos os assinantes do TVI News. Está no ar mais uma edição aqui de sexta-feira, completando a primeira semana aí de janeiro. E hoje, como de costume, vai ter o quadro Economia Verde e a participação de Raquel Rocha, nossa querida psicóloga, artista que participa aqui sempre conosco. Só lembrando que você aí que está assistindo essa programação pode compartilhar o link do YouTube com seus amigos, onde eles conseguem estar participando pelos comentários. Lá nos comentários consegue estar deixando a sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão. Se tiver alguma entrevista também que você deseja ver, é só mandar que a gente exibe aqui, tá bom? Se tiver alguma pauta, algum assunto do seu interesse. Você pode também estar mandando os vídeos com as demandas do seu bairro, da sua região, da sua cidade, pelo WhatsApp, que será exibido o número aqui na tela. E pode baixar também o aplicativo TVI Play, que está disponível já para Play Store, 100% gratuito. Você consegue estar baixando o aplicativo TVI Play, basta você pesquisar lá, aplicativo com ícone vermelho, você consegue baixar e fazer o uso do aplicativo. Só lembrando também que existe a parceria da TVI com o Portal à Tarde, onde você consegue estar acompanhando aí todas as notícias, tá? Você consegue acompanhar todas as notícias do Brasil. Aí tá o número na tela do WhatsApp. Por esse número você pode mandar, viu? Os vídeos, alguma imagem, alguma sugestão, algo que deseja ver aqui na programação. É só mandar nesse número que será exibido aqui na tela. Como eu estava falando, tem a parceria com o Jornal à Tarde, onde você consegue estar participando das entrevistas e acompanhando as últimas notícias aí de minuto a minuto do Brasil e do mundo. Pelo Portal à Tarde, você consegue buscar o assunto do seu interesse, como esporte, política, notícias. É muito simples, para você ter acesso, é só pesquisar www.tviplay.com.br, que você consegue aí estar acompanhando o Portal à Tarde diretamente pelo site da TVI. Você vai clicar na aba de notícias e automaticamente será direcionado à página do Portal à Tarde. Hoje a gente vai falar de assuntos muito interessantes e os assuntos mais comentados. Teremos logo mais a entrevista com o presidente da AMURC, o Vinícius Ibram, para falar sobre o FPM, né, a redução com 101 municípios aqui da Bahia que vão perder, né, por conta do censo, né, a contagem que tem no censo, infelizmente houve divergência e por conta disso alguns municípios serão prejudicados. O Vinícius Ibram já vai entrar por link, ele que é presidente da AMURC, para poder estar explicando melhor o que vai ser feito, como recorrer a essa situação, como vai proceder daqui para frente. Agora, começando com algumas notícias, né? Antes eu vou passar a previsão do tempo. O tempo que hoje em Itabuna está estável, em 29 graus, a máxima a mínima de 22 graus. É mínima 30%. Aqui estão a Suíça Baiana, 23 graus, podendo chegar a máxima de 26, a mínima de 18 graus. O tempo lá está nublado, com a porcentagem de chances de 40% de chuva. Salvador, nossa querida capital, 29 graus, parcialmente nublado também, podendo chegar a máxima de 30, a mínima de 25 graus em Salvador. Salvador, o tempo vai permanecer estável, sem chances de chuva. Ilhéus, 20 graus, vai dar para curtir aquela praia de 30, mínima de 24 graus. O tempo em Ilhéus também vai permanecer estável, né? Então, você aí já vai poder dar o seu famoso sextou em Ilhéus, curtir o final de semana aí com muita praia. Borarema, cidade aqui, 29 graus, Borarema de 30, mínima de 22, as chances de chuva são as mesmas de Itabuna, 30% de chance. E falando agora de Porto Seguro, que é a cidade que está sendo bem procurada aqui na Bahia, inclusive Porto Seguro está cheio, né, com muitos turistas. Também vai dar para curtir aquela praia em Porto Seguro, que atualmente está em 29 graus, vai permanecer o tempo em 29, podendo chegar à mínima de 23 graus. Essa é aí a previsão do tempo para algumas cidades aqui da Bahia, né, algumas litorâneas.
Você, eleitor, inclusive, que não votou no segundo turno, tem até segunda-feira, viu, para poder justificar a sua ausência. E não pagar a multa, né? Os eleitores que não compareceram às urnas, vai pagar a multa no caso, mas não vai ficar inadimplente aí com a Justiça Eleitoral. Os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições do ano passado e nem apresentaram o motivo da ausência no dia do pleito, tem até segunda-feira para justificativa. A pessoa que tem título eleitoral no país e não votou por estar no exterior também precisa aí se justificar. Quem não justificar a ausência nas eleições de 2022 pagará multa referente a cada turno, se for o caso, no mínimo de 3% e no máximo de 10% do valor utilizado, com base no cálculo de 35%. Ficar livre da punição em razão da situação econômica aí do eleitor. De acordo com o TRE Bahia, os eleitores justificaram dentro do prazo, ficam impossibilitados de emitir documentos como carteira de identidade e passaporte, receber salário ou eventos de função em emprego público, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras consequências. A justificativa, ela deve ser feita presencialmente pelo aplicativo da Justiça Eleitoral. O aplicativo é baixado gratuitamente, né? Então você consegue aí estar justificando o seu voto pelo aplicativo e-título. Também poderá ser enviado pelo sistema Justifica ou por meio do requerimento de justificativa eleitoral, o RGE. Pós-eleição à zona rural competente. O eleitor faltoso precisará apresentar a documentação que comprove o motivo pelo qual ficou impossibilitado aí de comparecer. Caberá à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título analisar a justificativa apresentada pelo eleitor. Então aí está em tempo, né, para justificativa. É bom justificar logo aí pelo aplicativo e-título, que é um aplicativo simples de manusear, né? Não tem muita dificuldade e você não vai ficar inadimplente de certa forma com a Justiça Eleitoral. Hoje também o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, vai fazer sua primeira reunião ministral e ele já avisou o seguinte, né? Só tem hora para começar. São muitos assuntos, então é uma reunião que só vai ter hora para começar, não tem hora para terminar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai terminar a primeira semana do governo com a reunião com sua equipe aí de ministérios e ministras. Na sexta-feira, hoje, o encontro vai começar, já começou na verdade, começou às 9h30 no Palácio do Planalto e segundo o próprio presidente só tem horário para começar. Em mensagem publicada no Twitter, Lula disse que a reunião tem o objetivo de organizar os trabalhos. Ele diz o seguinte: estou otimista com o início do governo, pegamos a casa mal cuidada, mas aí estamos trabalhando porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia. Em vídeo divulgado por sua assessoria, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reunião tem o objetivo de ser um momento de acolhimento dos novos integrantes do primeiro escalão do governo federal. O presidente Lula fez questão de convocar essa reunião com todas e todos, fazendo um acolhimento desses ministros e ministras para dar partida aí do início do governo. O encontro terá uma apresentação da Casa Civil sobre as principais ações de governo, incluindo um panorama sobre obras. O presidente também quer estabelecer entendimento entre os ministros para a retomada de uma relação federativa com estados e municípios. Uma reunião do presidente com todos os governadores está agendada para o dia 27 de janeiro, com informações aí da Agência Brasil. Então, essa aí vai ser a primeira reunião do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, com os seus ministérios, né, para poder, como diz ele, organizar aí a casa. A gente também tem uma notícia muito triste, né, um incidente, né, que aconteceu ontem em Barro Preto. Incêndio causou aí morte de bebê de 1 ano deixada em casa com outra criança. O descuido de uma família causou aí a morte de um bebê que estava trancado com outra criança numa casa no bairro do Pelourinho, em Barro Preto, no sul da Bahia, na tarde de quinta-feira. O bebê de 1 ano e 6 meses teve queimaduras aí graves e inalou muita fumaça, infelizmente. Em estado muito grave, o menino chegou a ser levado para o Hospital Manuel Novaes, né, que fica aqui em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. A outra criança, né, que estava
com essa criança, eram irmãos, não sofreu ferimentos, a criança mais velha. E as duas crianças estavam sozinhas na casa, né? O absurdo já tá aí, 2 crianças sozinhas em casa, sem a supervisão de um adulto. O imóvel estava com as portas trancadas no momento do incêndio, né? Eu acho que o que prejudicou aí para salvar essa criancinha de apenas 1 ano. A criança de 3 anos foi salva porque os vizinhos perceberam o incêndio, arrombaram a porta da frente do imóvel e retiraram aí a tempo. O bebê já foi encontrado com queimaduras graves por todo o corpo. A polícia investiga o que ocorreu e deve indicar os responsáveis pelas crianças, né? Um acidente trágico aí. Infelizmente, esse bebê perdeu a vida nesse incêndio. Ele que foi deixado aí com a outra criança, né? Com o irmão de apenas 3 anos. Então, 2 crianças sozinhas em casa. De 1 ano, infelizmente, veio a óbito, né? Não resistiu aí os ferimentos. Ele foi muito queimado. Teve queimaduras graves e inalou muita fumaça, né? O que prejudicou aí o salvamento desse bebê. A gente está vendo aí imagens da rua da casa, né? Dessa criança. Infelizmente, uma dor muito grande para a família. A família que vai ficar aí com... Infelizmente, a pessoa se sente culpada, né? Foram 2 crianças deixadas sozinhas, infelizmente. E aí, nesse caso, uma se salvou, a outra, infelizmente, veio a óbito, né? Veio a óbito. A gente está vendo aí as imagens terríveis, né, dessa situação. Graças a Deus, os vizinhos conseguiram arrombar a porta e salvar outra criança a tempo, né? Senão poderiam ser 2 vítimas aí nessa situação. A gente aqui também tem uma outra notícia de política, né? A gente está no início do ano, então está movimentando muito as questões políticas aqui no Brasil. Aqui na Bahia também houve mudança aí no secretariado de Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador da Bahia. Mudança temporária, a priori, ao governo baiano. Nomeado para a Casa Civil, Afonso Florense pediu exoneração aí do cargo. O cargo será assumido pelo chefe de gabinete, Carlos Melo, conforme publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado. Por meio de nota, o governo informou que a formalidade visa apenas permitir que Afonso Florense fique liberado para concluir o mandato em andamento como deputado federal aí em Brasília. Reeleito em outubro, né, passado, o parlamentar petista deve retornar ao cargo de secretário em fevereiro, no 2º escalão. Hoje, inclusive às 15 horas, o governador Jerônimo Rodrigues anunciará nomes que irão compor o 2º escalão da sua gestão. O anúncio vai ser feito aí, né, por meio de suas redes sociais. Então a gente aguarda aí essas notícias do decorrer da política com relação ao 2º escalão aí do Jerônimo Rodrigues. Hoje, sexta-feira, também a gente começa com notícias de vaga de emprego. Empresas que oferecem aí 82 vagas de emprego em Ilhéus e Itabuna. Empresas instaladas nos 2 principais municípios do sul da Bahia têm oferta de 82 vagas de emprego nesta sexta-feira, tá? São 65 oportunidades para Itabuna. Então, você que está aí sem trabalhar, está em busca de uma chance, de uma vaga, são 65 oportunidades, é muita oportunidade de emprego aqui para a cidade. São 17 em Ilhéus, todas elas com cadastro para seleção pelo Cine Bahia, o Serviço Estadual de Intermediação aí para o mercado de trabalho. Os interessados em algumas das vagas que eu vou estar citando aqui já, devem procurar o Cine Bahia até às 15h30, que é o horário do funcionamento, né, de hoje, sexta-feira. Para ser feito aí o cadastro, o candidato precisará apresentar carteira de identidade e a carteira de trabalho, né? Pode ser física ou digital, CPF e comprovantes de endereço, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19. O Cine Bahia funciona em frente à Praça Cairu, no centro, em Ilhéus. Já em Itabuna, onde está concentrada a maioria das ofertas, o atendimento é ali no primeiro piso, né, do Shopping de Jequitibá, que fica na Avenida Aziz Marom, Beira Rio. Aqui são as vagas para Itabuna. Tem vagas aí para PCD, né, que são pessoas portadoras de deficiência física, operador de telemarketing ativo de vendas, exclusiva para pessoas com deficiência, uma vaga, analista financeiro, operador de empilhadeira, precisa ter a experiência mínima de
3 meses, né? Está sendo exigida essa experiência. Tem vaga também para garçom, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing em home office, são 50 vagas inclusive, viu? Educador social, funileiro de automóveis, pintor de automóveis, auxiliar de limpeza, trabalhador rural, técnico de refrigeração, técnico de suporte TI, também é vaga para pessoas portadoras de deficiência física, técnico de manutenção eletrônica, monitor de sistemas eletrônicos, recepcionista de hospital, técnico em segurança do trabalho, gerente de alimentos e bebidas, empregada doméstica também tem uma vaga, precisa também ter experiência comprovada aí na carteira de trabalho, auxiliar financeiro, técnico projetista, técnico agente responsável, precisa ter CNH, viu, na categoria B, vendedor de serviços, precisa possuir moto e ter aí a categoria A, né, na carteira de motorista. Salva-vidas, oficial de serviços gerais, açougueiro, essas são as vagas aí para sexta-feira, então é muita oportunidade aí de vagas de emprego, para você que está procurando, são 65 vagas no total, né? Dessas, 50 vagas são em Itabuna, então tem muita chance aí de emprego para você começar já o ano aí com o pé direito. Ontem a gente estava falando sobre a autorização do MEC, né, para os cursos de medicina, e houve autorização para esse curso, para o curso de medicina UniFTC Itabuna, né, que precisou mudar o nome, e agora é UNEX. Após ter autorização concedida pelo Ministério da Educação para instalar o novo curso, a UniFTC Itabuna passará aí por mudanças. A unidade que completa 21 anos no município subaiano passará a se chamar UNEX, que significa de excelência. Aprovado com nota 5, máxima concedida a uma instituição superior pelo MEC, o curso de medicina em Itabuna foi autorizado a ofertar 64 vagas no início do primeiro semestre de 2023, sobre a portaria número 1155, de 29 de dezembro de 2022. O curso está instalado no campus 3 da UNEX, que fica no José Basto, número 55, centro em Itabuna. Os futuros médicos serão beneficiados, né, com outra estrutura, já que está mudando tudo aí. Então, tem vaga aí também para medicina. Quem quer ingressar no curso de medicina em Itabuna, é a chance agora com a UNEX. Bandidos também assaltaram aí pacientes e funcionários de unidade de saúde do Novo São Caetano. Quem dirigiu-se à unidade de saúde básica, né, Amália Lessa, no bairro do São Caetano, nesta quinta-feira, do Novo São Caetano, desculpe, retornou para casa sem conseguir atendimento médico por causa de uma ação violenta dos marginais. Os bandidos armados invadiram a unidade, levando momentos de pânico aos funcionários públicos municipais e pacientes. Felizmente, a pessoa normalmente que vai no posto, ela já está ali sofrendo com algum tipo de doença, ainda passar por um susto desses. Os marginais aí que ameaçaram de morte e levaram celulares dos profissionais de saúde que haviam acabado de chegar para mais um dia de trabalho. Eles também levaram pertences de quem aguardava pelo atendimento. De acordo com o relato das vítimas, o assalto foi praticado por 2 bandidos que fugiram aí numa motocicleta. Acionado logo em seguida, a equipe da Polícia Militar fez rondas pela região, mas até o momento não prendeu aí os bandidos. Moradores relatam que as ações violentas no bairro, né, eles não respeitam ninguém, então estão cada vez mais ousados e agem a qualquer hora do dia. Antigamente a gente tinha medo de sair à noite, né? Hoje em dia não tem mais isso. A qualquer hora do dia pode acontecer uma situação como essa. Por causa da ação dos bandidos, a Secretaria de Saúde de Itabuna suspendeu o atendimento, né? Um boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas na delegacia da Polícia Civil. Com medo das ações violentas, alguns profissionais já pensam em solicitar transferência para outras unidades de saúde. Esta não é a primeira vez que pacientes e profissionais de saúde são vítimas de violência na unidade básica Amália Lessa, que fica no Novo São Caetano. Em setembro de 2020, 2 bandidos agiram de maneira parecida, saquearam quem estava na unidade e fugiram numa motocicleta de placa não identificada, né? Assim como ocorreu na época, lá em 2020, ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Pelo menos isso, ninguém ficou ferido.
A gente também conversou, né, essa semana passada, na verdade, na última semana de dezembro, com o secretário de Ordem Pública, né, o Humberto Matos, foi justamente sobre as obras, né, que estão ocorrendo antes para a antiga Kildare. Em Itabuna, as obras da Feira de São Caetano vai começar na próxima segunda-feira, então dia 9 aí já vai começar essas obras. As obras de construção da nova Feira Livre do São Caetano em Itabuna começam, né, segunda-feira, com o início da demolição da estrutura antiga. Informaram aí a Prefeitura de Itabuna e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. Serão investidos 12 milhões por parte do governo do estado nas obras de requalificação da feira e de urbanização ali do entorno. Ontem, a assessoria de planejamento Sônia Fontes, na interinidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, recebeu os engenheiros, né? Que é a Thaís Monteiro Brito e o Patrick Frois, da Condé, e Ricardo Leal e Cia Engenharia. Nesta semana estão sendo executadas sondagens, revisão aí de locais, metragem e quantitativos reais antes das obras de demolição e colocação de tapumes e serviços preliminares. Segundo a secretária Sônia Fontes, o cronograma da obra da Condé provê sua execução em até 6 meses, com toda a infraestrutura do entorno da feira aí. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, fez questão de, além da execução das obras do galpão da feira, já que nada será reaproveitado, dotar as proximidades do novo equipamento de projeto urbanístico, dos canais de drenagem, com estacionamento, paisagismo e pavimentação renovada. Então, acredito, né, que vai ser uma obra que vai beneficiar comerciantes e feirantes, mas todo o São Caetano comentou aí a Condé. A transferência dos comerciantes aí da feira para o antigo galpão da fábrica de calçados da Kildare, no prolongamento da Avenida Manuel Chaves, no mesmo bairro, será concluída, né, até no máximo hoje, até hoje, dia 6, será concluída aí a relocação desses feirantes. As concessões de elétrica e de água e saneamento conclui ainda hoje também a instalação de redes no local provisório, o antigo galpão ocupado pelo. Entre as ações em execução no galpão estão instalações de toldos, construção de acesso, demarcações de espaços e colocação de pontos de serviços de água e energia elétrica. Na primeira fase, 208 feirantes que trabalham em box estão sendo transferidos, a total de 400 feirantes, inclusive aqueles que trabalhavam na área externa da feira, vão para o galpão da antiga fábrica de calçados, disse aí Sônia Fontes, a secretária. A obra de requalificação da Feira Livre do São Caetano conta com o projeto técnico da arquitetura e urbanista Leila Lessa, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, a CIURB, que acompanhou o encontro com os engenheiros da Condé e com a Cian Engenharia. Além do supervisor de engenharia da CIURB, o engenheiro civil Everson Levi dos Santos Ribeiro. Então, essa obra, que é uma obra muito destacada, né, a Feira do São Caetano, que está situação realmente insalubre, né? Muito difícil para quem ia lá comprar e para quem trabalhava naquele local. Essa obra que foi prometida e cumprida pelo governo do estado. Está sendo cumprida, vai começar as obras segunda-feira. Em Itabuna e Ilhéus, também ali no trecho de Itabuna e Ilhéus, na rodovia, a polícia resgatou mais de 70 animais em cativeiro. Aves da espécie papacapim, curió e um tatu foram resgatados e espingardas e munições apreendidos por equipe da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental dentro de uma manhã desta quarta-feira. 2 homens proprietários da casa também aí foram conduzidos. A denúncia informava sobre maus tratos a animais em uma fazenda no quilômetro 17 da rodovia Ilhéus Itabuna, BR-415. O material foi encontrado em 2 casas da fazenda. O subcomandante da unidade, capitão Ricardo Araújo, confirmou que a ação resultou na prisão dos 2 homens. Ele diz o seguinte, né? Os homens, os animais, as armas e os outros materiais foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Ilhéus, concluiu aí o militar. Na delegacia, um dos suspeitos foi atuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres. O outro vai responder por manter animais em cativeiro, mas foi liberado aí com ordem de comparecer à audiência, né? Infelizmente, a gente vê muito ainda esse tipo de crime.
sabe que já é totalmente proibido você estar criando animais, ainda mais animais silvestres, né? Animais em geral em cativeiro, é um crime. Então, foi resgatado aí mais de 70 aves que estavam sendo mantidas em cativeiros aí na BR. Agora a gente vai aí ficar com um vídeo da nossa querida Raquel Rocha, que tem um recadinho para você. Daqui a pouco a gente vai exibir então o vídeo de Raquel Rocha. E o Hospital Costa do Cacau faz apelo aí por doação de sangue. Veja como ajudar, né? A gente conversou também nesse mês de dezembro sobre doação de sangue aqui do Banco de Sangue de Itabuna. O seu sangue aí pode salvar muitas vidas e está sendo feito um apelo aí pelo Costa do Cacau justamente para a doação de sangue. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus é referência em média e alta complexidade no interior da Bahia. Ele atende pacientes oriundos de diversos lugares do estado e do país. Todo início de ano, com o aumento do fluxo de turistas no litoral sul baiano, a demanda por assistência hospitalar aumenta durante as festas de final de ano e verão. Por isso, a agência transfuncional do HRCC está pedindo aos habituais e potenciais doadores que procurem os bancos de sangue de sua região para doações. Fraana Andrade, farmacêutica, bioquímica e coordenadora operacional da agência transfuncional do HRCC, reforça que para manter a assistência necessária, a unidade depende da regularização dos estoques. Por isso, ressalto a importância da doação de sangue de todos os tipos e fatores para a transfusão, procedimento essencial para salvar a vida de muitas pessoas acolhidas aqui e em outras unidades hospitalares, destacou. O médico Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável técnico pela AT do HRCC, alerta que a demanda é cotidiana, presente aí na realidade hospitalar, principalmente para pacientes renais crônicos internados e pacientes cirúrgicos de diversas patologias. Reforço que precisamos aí realizar este trabalho contínuo de capacitação de doadores, conscientiza os familiares dos pacientes, sensibilizando sobre a importância do ato de doar sangue para que os estoques aí se mantenham seguros, afirmou. Locais de doação aí para você que tem interesse em doar. Em Ilhéus, o Banco de Sangue de Ilhéus, no Hospital São José, Rua Dom Manuel Paiva, Ladeira do Café, número 226, bairro Teresópolis, telefone 73-3234-5774. Itabuna, Banco de Sangue do Núcleo aí de Homoterapia da Santa Casa de Misericórdia, na Rua Antônio Muniz, 200, prédio anexo ao Hospital Calixto Midley de Filho, bairro Pontalzinho, telefone 73-3214-9126, pode ser também final 9127 ou 9154. E para você que tem dúvida, né, sobre quem pode doar sangue, se você pode doar, de acordo com as informações da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, o Hemoba, para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 devem estar acompanhados pelo responsável legal. É necessário também apresentar um documento original com foto, estar com peso acima de 50 quilos, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos 2 horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Então essas são as condições aí para você poder estar doando sangue. Agora sim a gente vai com um recadinho de Raquel Rocha. Olá, telespectadores do TVI News. Hoje nós vamos falar sobre como a atividade física protege o nosso cérebro. Colocar o nosso corpo em movimento melhora a saúde física, a saúde social e a saúde mental. Aliada à alimentação adequada e saudável e a um sono de qualidade, a prática regular de atividade física é um comportamento essencial para uma vida com mais saúde. Existem muitas razões para sermos mais ativos fisicamente. Dentre elas, o fato de que a prática regular de atividade física reduz as chances de desenvolvimento de doenças como a diabetes e a hipertensão.
Mas você sabia que a atividade física reduz também sintomas de ansiedade e de depressão? Reduz também o risco de desenvolver demência, como por exemplo, a doença de Alzheimer. Os benefícios de se levar uma vida fisicamente ativa não param por aí. Conforme explica o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, estudos científicos realizados no Brasil e em diversos países ao redor do mundo mostram que a prática de atividade física também é capaz de melhorar a nossa memória, a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso raciocínio e o nosso foco. Dessa forma, as práticas motoras potencializam o desenvolvimento de funções executivas, ou seja, aquelas funções necessárias para o controle da nossa saúde mental e da nossa vida funcional. As funções executivas são necessárias para controlar pensamentos, emoções e ações. Durante a prática de atividade física, nosso corpo passa por diversas reações e processos. Uma das mais conhecidas é a liberação dos chamados hormônios da felicidade e do bem-estar, como, por exemplo, a serotonina e as endorfinas. Esses hormônios têm papel importante na diminuição de sintomas de ansiedade e depressão e ainda atuam em áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. Esses hormônios têm a capacidade de fazer com que a pessoa goste ainda mais de praticar atividades físicas. Contudo, isso só acontece quando a participação em atividades físicas é feita de forma regular e contínua. Estudos científicos também mostram o importante papel da atividade física tanto na prevenção como para o tratamento de diversas doenças neurodegenerativas, ou seja, aquelas que acometem o sistema nervoso central, especificamente o cérebro. Exemplos dessas doenças incluem a doença de Alzheimer e Parkinson e ainda a esclerose múltipla. Além de inundar o cérebro com os chamados hormônios da felicidade e do bem-estar, colocar o corpo em movimento faz com que ele passe também por adaptações neurais. Dependendo das atividades realizadas, existe um aumento do número de sinapses entre os neurônios, as células do sistema nervoso. Ou seja, quando um neurônio manda mensagem para o neurônio vizinho. Esse processo, que estabelece uma comunicação entre duas ou mais células nervosas, é uma adaptação importante para o bom funcionamento do cérebro. Além de ajudar nesse processo de comunicação neural, a prática regular de atividade física ajuda a diminuir a velocidade da perda desses neurônios. Conforme envelhecemos, essas células tendem a diminuir, como se estivessem morrendo. O aumento de sinapses também ajuda a reduzir a morte celular. Isso sem dizer que quando você inicia a prática de uma atividade física, o seu corpo automaticamente manda mais oxigênio para o cérebro, começando de fato um processo de estímulo cerebral, como explica o professor Emerson Sebastião. É importante destacar também que quando realizamos atividade física de forma regular, temos mais disposição física, ou seja, mais energia. Isso acontece porque nossos músculos se adaptam a fazer contrações mais fortes e o coração melhora a capacidade de bombear o sangue. Os benefícios da melhora da circulação sanguínea são também experimentados pelo nosso cérebro, o qual melhora a sua capacidade de funcionamento. Mais oxigenação, aumento das sinapses, menor chance de desenvolver doenças neurodegenerativas e mais qualidade de vida. Manter-se em movimento traz benefícios à saúde do cérebro e é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. E como se mexer? De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, a atividade física é um comportamento que envolve movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente. Pode acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho, nos estudos, nas tarefas domésticas. E o que não faltam são opções para isso. Exemplos de atividade física incluem caminhar,
caminhar, correr, pedalar, brincar, subir escada, carregar objetos, dançar, limpar a casa, passear com os animais de estimação, cultivar a terra, cuidar do quintal, praticar esportes, lutas, ginásticas, yoga, uma série de atividades. A atividade física, ela faz parte do nosso dia a dia, está relacionada a inúmeros benefícios. Recomendo que você consulte o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, porque esse guia incentiva a prática regular de atividade física e demonstra como manter uma vida fisicamente ativa em diferentes momentos. Você pode consultar informações e recomendações específicas para crianças de até 5 anos, jovens de 5 a 17 anos, adultos, idosos, gestantes, mulheres no pós-parto, pessoas com deficiências. Tem dicas para a atividade física escolar. Está disponível gratuitamente no site www.gov.br/saúde. Então é a nossa recomendação de hoje: pratique atividade física, não só para ter um corpo saudável, para ter um corpo bonito, mas também pela sua saúde mental. Esse aí foi o recado da nossa querida Raquel Rocha. E só lembrando, pessoal, como eu disse no início do programa, para você que quer acompanhar aí as notícias atualizadas de minuto a minuto, é muito simples, tá? Pelo Portal à Tarde, que é o jornal mais antigo aqui do Norte e Nordeste, você consegue estar acompanhando todas essas notícias, ok? É muito simples e é 100% gratuito, basta você pesquisar www.tviplay.com.br. Mais tarde eu vou estar mostrando para vocês o Portal à Tarde, onde vocês conseguem estar acompanhando todas essas notícias aí e ficar sabendo, né, de tudo que está acontecendo. A gente que está com tanta notícia atualizando aí de momento a momento. Início de ano é sempre movimentado, né? Então, é muito simples, você não vai ficar desatualizado. Com o Portal à Tarde, você vai ficar atualizado por dentro de tudo o que está acontecendo. A gente vai conversar também já com Gustavo Magalhães. Gustavo que vai estar aí falando pra gente os destaques, né? Alguns destaques aí de Vitória da Conquista. Ele que sempre participa aqui conosco. É muito boa a participação de Gustavo, vocês também gostam bastante, né? E ele vai estar aí já entrando por link para participar aqui com a gente. Pessoal, a gente tem infelizmente uma notícia triste, né? É um caso que por uma época passou a ser um caso comum, estava acontecendo muito, principalmente em metrô, e isso veio acontecer aqui na Bahia, que é um caso de assédio dentro dos ônibus. Um homem foi preso em flagrante, acusado, né, de cometer atos obscenos em ônibus no interior da Bahia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 38 anos por importunação aí sexual no interior de um ônibus. A prisão ocorreu na BR-101 em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde aí. O detido em flagrante foi acusado justamente por cometer um ato obsceno na frente de uma passageira. A mulher relatou aos policiais que o homem, né, começou a cometer esses atos obscenos em sua frente. Ela não conhecia. O acusado entrou em choque ao presenciar a cena constrangedora. Ela no caso, né, entrou em choque ao presenciar essa cena, não acreditava. A vítima da importunação sexual informou que ainda entrou em desespero e pediu socorro. Acionados, os policiais prenderam o importunador em flagrante. Ele e a vítima foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Eunápolis, onde a queixa foi registrada. A PRF destaca que é importante haver denúncia para o combate desse tipo de crime, né, com mais rigor. A pena para importunação sexual vai de 5 anos de prisão, vai de 1 a 5, se não caracterizar um crime de maior gravidade. Aí, no caso, você que identificar, né, algum tipo de importunação, o importante é você denunciar para que a lei se torne cada vez mais rigorosa e que situações como essas sejam combatidas com vigor. Aqui a gente tem algumas informações para você que tem dúvida, né, sobre o que é caracterizado algum tipo de importunação sexual. Ou seja, se você, mulher, sente que alguém passou a mão em você, tá lhe encoxando, ou alguma cantada que seja ofensiva, tudo isso é considerado, viu, importunação sexual. Ainda mais se for sem o consentimento da vítima.
Ao identificar que está sendo vítima, não se cale, não deixe, né, esse tipo de importunação continuar e afetar e ameaçar tantas outras mulheres. Você tem que ameaçar o criminoso, sim, de denúncia, fazer com que outras pessoas vejam o que está acontecendo e avisar que elas servirão de testemunha. Além disso, peça ao cobrador, ao motorista de ônibus, caso aconteça essa situação em algum ônibus, metrô, que pare na unidade operacional da PRF mais próxima. Caso não consiga agir de acordo com o que foi, né, orientado, você tenta sinalizar discretamente a uma pessoa próxima o que está acontecendo, informando que a situação incorre em crime de importunação sexual e que o veículo precisa parar na unidade operacional da PRF. E peça também que seja sua testemunha do fato. A vítima pode ainda ligar para a PRF pelo 191. E quem testemunhar, né, uma situação de importunação sexual deve intervir junto à vítima, informando que ela está sofrendo um crime e prontamente aí tentar repeli-lo, se for possível. Prontificar-se como testemunha do fato. É importante dar um suporte à vítima desse tipo de crime, pois muitas vezes elas voltam atrás por ser um crime invasor aí da intimidade. Então, o importante é você não se calar. Passar por uma situação como essa ou semelhante a essa, denuncie. Não se cale diante de situações como essa, mulher. Porque a gente tem leis, né, que precisam ser cumpridas e tem que ser cumpridas, e para isso depende de você não calar e denunciar, né? Qualquer situação como essa que foi relatada, cabe sim que você denuncie e que seja tratado com mais rigor aí, tendo em vista que o acusado pode pegar de 1 a 5 anos de prisão por esse tipo de crime. Caso não ocorra mais gravidade, né? Algo mais grave, claro. Se tiver coisas mais graves, ele vai pegar mais tempo de prisão. Em Itacaré, José Alves, que é mais conhecido aí como Bubu, é o novo secretário de Agricultura de Itacaré. José Alves Ferreira Bubu, de 50 anos, ele é o novo secretário aí de Agricultura. Ligado à agricultura familiar e fundador da Associação do Assentamento Pancada Grande, que hoje é uma referência de organização para outras associações e assentamentos. Bubu foi coordenador regional da Frente dos Trabalhadores Livres. O novo secretário comanda o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Já no seu segundo mandato, ele assume aí a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Bubu é reconhecido aí como grande defensor da agricultura familiar orgânica, livre de agrotóxicos, no município de Itacaré, assim como na Bahia. Eles têm seu trabalho reconhecido por ser um militante nesta área. Há anos atua pelo fortalecimento do homem e mulher do campo, buscando autonomia econômica e produtiva para as famílias agricultoras, junto às associações por meio do seu conhecimento, prática e vivência. Então, ele foi nomeado aí um novo secretário de Agricultura de Itacaré. A gente torce aí, parabeniza o mandato dele, que ele continue, que faça um excelente mandato. Ontem eu dei uma notícia também importante aqui para vocês, eu vou estar ressaltando que vai até segunda-feira as inscrições para o Colégio da Polícia Militar. São mais de 3,6 mil vagas ofertadas, viu, na creche e no colégio. Os pais ou responsáveis que sonham matricular as crianças em uma dessas unidades do Colégio da Polícia Militar na Bahia ou na creche, na capital do estado, né? A creche ela só tem na capital. Eles ganharam mais tempo para participar do sorteio das vagas disponibilizadas aí para o ano letivo de 2023. As inscrições para admissão nas unidades no estado e na capital foram prorrogadas para até às 13 horas da próxima segunda-feira. A prorrogação do prazo, que se encerraria nesta sexta-feira, foi em decorrência de uma instabilidade temporária no sistema, ocasionada aí pela grande procura por vagas, mas que, segundo a gestão, foi solucionada pelo Departamento de Modernização e Tecnologia DMT da corporação. O processo seletivo da Polícia Militar oferta para o sorteio 3.666 vagas, sendo 3.632 para as 16 unidades aí do CPM Bahia e 34 vagas para a creche, que fica na capital CEMEI. As inscrições elas podem ser feitas por meio dos sites da PM, né, que é o www.pm.ba.gov.br/CPM 2023. E o da Secretaria de Educação também pode ser feita por lá, essa inscrição, que é o www.educação.ba.gov.br.
Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiro, 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão para filhos de militares e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiro, e 50% para o público externo. O sorteio eletrônico, né, ele será às 10 horas do dia 13 de janeiro no Instituto Onísio Teixeira, no bairro de São Marcos, em Salvador. Para dar mais lisura aí ao processo, o sorteio será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e associações de classe. Produção, o prefeito Vinícius Ibran, né, presidente da MURC, ele está aqui falando que entrou no link. Vocês conseguiram identificar? Para a gente bater aquele papo aí, a entrevista referente aí os 101 municípios que estão afetados pelo, né, na questão do FPM, o repasse. Qual o link para o Vinícius entrar? Voltando aqui para a continuação, né, da notícia, enquanto a produção alinha aí com o prefeito Vinícius Ibran, ele que vai entrar para poder falar justamente referente ao repasse, né, aí do FPM. Houve aí a busca do censo, infelizmente 101 municípios foram afetados, né, na questão desse repasse. A gente está aqui verificando, ajeitando aqui, alinhando com a produção para organizar a entrada aqui do prefeito, né, presidente da AMURC, Vinícius Ibran. O que foi que aconteceu? Só para vocês entenderem, eu vou explicar basicamente o que aconteceu, que foi a queda na arrecadação. 101 municípios aí ameaçam, né, recorrer à justiça devido a essa queda na arrecadação. O censo do Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, o IBGE, está causando uma enorme dor de cabeça aí para os prefeitos baianos. A pesquisa não foi concluída, mas representantes de 101 municípios da Bahia se queixam de grande perda de arrecadação aí do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. No caso, 101, né, prefeitos estão aí recorrendo, que será repassado no próximo dia 10 esse fundo. Os gestores, eles alegam o seguinte, que existem divergência entre os dados de contagem populacional do censo e do das prefeituras. O Vinícius Ibran, ele vai conversar com a gente, ele vai explicar melhor toda essa situação e como está sendo feita aí, né, porque esses 101 prefeitos, eles estão recorrendo justamente a esse repasse aí do FPM. A queda da arrecadação deve ocorrer porque no dia 28 de dezembro o Tribunal de Contas da União, o TCU, publicou a decisão normativa número 201 com novos coeficientes para a divisão do FPM. A decisão tem como base aí o cálculo do IBGE, que ainda não foi concluído. Na Bahia, apenas 83% dos domicílios foram recenseados e os dados populacionais enviados ao TSU foram com base em estimativas. A contagem populacional é um dos parâmetros usados pelo TSU no cálculo de distribuição aí do FPM e outros repasses constitucionais. De acordo com a União aí dos Municípios da Bahia, a UPB, 80% dos municípios baianos dependem quase que exclusivamente da receita proveniente aí do FPM. Então, são muitos municípios que dependem desse repasse, né? Desse fundo. A entidade argumenta que a perda de recursos impacta diretamente na prestação de serviços na população, né, e a manutenção de compromissos já assumidos com a contratação de pessoal e fornecedores, né? Eles necessitam aí desse dinheiro, desse repasse para poder manter as obrigações aí que foram prometidas, né, e conseguir suprir tudo aquilo que aquele determinado município necessita. É uma perda complicada. É uma perda complicada, né, para o município, que é pequeno. A gente calcula uma perda de quase 500 mil por mês. Isso é o que mantém o hospital aberto com receita própria. Não há justificativa para uma perda tão grande, nem no nosso município, nem nos demais da região, que estão aí com a economia e número de nascidos e crianças matriculadas em crescimento, afirmou o prefeito Várzea da Roça, que é o Danilo Salles, prefeito de Várzea da Roça.
Representantes da UPB participaram da reunião com a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, sobre o assunto que está tirando o sono dos gestores de todo o Brasil. Durante a reunião, o CNM apresentou um modelo de ação judicial com pedido de liminar que deve ser empretado aí pelos municípios na Justiça Federal, citando o IBGE e a União, que é quem responde pelo TCU. Como argumento, os gestores sugerem aí a decisão como abrupta, publicada em 29 de dezembro, com validade para 1º de janeiro, o que fere a Lei Complementar 165, que congelou os coeficientes até que o novo censo populacional fosse concluído. Para os prefeitos, né, isso deve ocorrer somente em fevereiro de 2023. O Vinícius Ibran, ele teve um problema para entrar no link, mas ele acabou de informar aqui que ele vai vir pessoalmente aí para a gente poder falar sobre isso. Então, enquanto a gente aguarda, né, o entrevistado, a gente vai ficar aí com o quadro Economia Verde do Kleber Isaac, que traz sempre aí notícias, né, referente à economia verde. Ele fez uma entrevista também lá em Itacaré, e a gente vai ficar aí agora com a entrevista feita pelo Kleber Isaac. Bom dia, TVI. Estamos aqui no São José Beach Club, em Itacaré, um dos lugares mais aprazíveis, mais preservados do Brasil, sem dúvida, que consegue integrar aí preservação com construção, preservação com turismo. E a gente está aqui com Verônica, que é uma brasileira que morava na Alemanha até pouco tempo, está em fase de transição. E eu só queria fazer uma pergunta para ela, porque a gente fala tanto que aqui é a capital da economia verde, pode se tornar a capital da economia verde sul da Bahia, mas na visão dela, que eu vi dela, por que lhe diferenciou? Você podia ter comprado no Brasil todo ou até no Mediterrâneo, na África? O que te fez levar para Brasil, Bahia, sul da Bahia e Itacaré? Bom, minha primeira experiência em Itacaré foi com 18 anos, viagem de classe. Itacaré, o turismo ainda estava crescendo, né? E eu me encantei por Itacaré. Não queria mais ir embora, não queria saber de estudar, só ficar em Itacaré. Bom, mas primeiramente isso não deu certo. E esse sonho ficou na cabeça. A gente também tinha casa de praia no sul, então a gente ia muito para Santa Catarina, que eu também adoro muito. Mas aqui tem um diferencial assim de natureza que é único, né? Que é maravilhoso, assim. Se você já vai um pouquinho mais para Maraú, já é uma outra natureza. Aqui o verde é exuberante, e as praias lindas, a gente surfa, né? A gente gosta muito de pegar onda. E a gente realmente, quando estava prevendo de comprar uma casa aqui no Brasil, já com a ideia de se mudar de volta, a gente até foi ainda para Santa Catarina conhecer e tal, e o meu marido Axel já tinha vindo uma vez para Itacaré e também se encantou. E a gente falou, a gente pode rodar esse Brasilzão todo, costa toda procurando, mas se a gente já sabe que Itacaré tem tudo que a gente está procurando, então é lá que a gente vai investir. E agora com o futuro pretendemos ficar aqui, morar aqui mesmo. Virar itacarenses. Itacarezada. Eu falo que minha profissão é zelador de paraíso e itacarezador. Por acaso, eu sou âncora do programa Economia Verde, mas meu trabalho mesmo é zelador de paraíso. E Vila de São José, o que lhe marcou em Vila de São José? Bom, Vila de São José também tem uma história engraçada. A gente chegou aqui de náufrago com um barquinho de pescador. E na época também já era uma das praias, assim, a prainha me encantou muito. São José também tem esse diferencial de ser uma coisa mais, com menos construções, né, mais preservada. E que legal que continua assim depois de tanto tempo ainda, né? Essa natureza, você olha em volta e vê só verde. E isso foi família Kleber, né, que fez um projeto muito bom desde o começo. Sou parte interessada, não vou citar, mas realmente Vila São José o fato de Vila São José ter 90% de sua área preservada, só 10% taxa de ocupação e um turismo voltado mais para a natureza foi um diferencial e que pode ser replicado para qualquer outro empreendimento. Então essa é a grande referência nossa e a gente se orgulha de ter sido o primeiro, mas então você percebe que esses atributos foram importantes na sua decisão? Sim, foram.
O verde, a natureza e o clima, tudo, né? Muito bom. Bem, a família dela está aqui, eu estou até atrapalhando o café da manhã. E agradecer, deixar uma palavra final aí para quem está assistindo a TVI. São 20 mil assinantes e tem mais galera do YouTube e agora em Instagram. Uma palavra final aí sobre natureza e construir uma casa na natureza. Bom, acho que a gente já falou bastante, mas assim, para mim não tem lugar mais lindo para vivenciar a natureza do que Itacaré. Isso aí, Albert. Vamos itacarezar. Que legal, né? Verdade, Kleber. Itacaré realmente é muito lindo. O Vilas do São José, então, é maravilhoso, né? Vocês têm que viver essa experiência. Realmente é muito bom passar uns dias lá. Você consegue esquecer, assim, tirar todas as cargas, esquecer os problemas. E agora sim, a gente vai diretamente para a Vitória da Conquista com Gustavo de Magalhães. Gustavo sabe bem que experiência é essa, né? Porque ele já ficou também lá em São José. E conta aí, Gustavo, é bom demais. Não vou falar não, Carol. Carol, para começar, feliz 2023, você que está aí bravamente segurando essa bancada maravilhosa. Você, eu sei disso, mas é assim, a gente está começando o ano, Carol, vai ser o melhor ano das nossas vidas, com certeza disso. Agora começando com Vila de São José, amiga, então a gente não pode nem falar nada, porque você sabe como é lá, né? A gente está aqui na chuva, viu? Nós estamos aqui em Vitória da Conquista. Obrigado, Rafa. Rapidinho, Carol, você volta aí. A gente está aqui no Vitória da Conquista. Nesse momento, a temperatura aqui, 24 graus em Vitória da Conquista. A gente está na cidade que é completamente diferente do que Clevinho está falando lá, diretamente da Vila São José. Aqui a gente está com chuva pra caramba, vai chover muito amanhã. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente agora, aqui na região sudoeste da Bahia. Sudoeste da Bahia tem muitas cidades, mas muitas cidades agora totalmente diferentes do clima daí. A gente está aqui, ó, nesse momento eu estou de paletózinho, de blazerzinho aqui, sentado no escritório, e não estou sentindo calor, porque 24 graus, a perspectiva é de tempestade até sexta-feira que vem. Você imagina que nós estamos no verão e aqui em Vitória da Conquista está tempestade até sexta-feira que vem, vai ser complicado pra caramba, mas nós estamos aí. É por isso que a gente começa com a primeira notícia mais importante de hoje aqui em Vitória da Conquista, Carol, quando você toma a sua aguinha aí, é que a Defesa Civil Nacional, vou repetir, nacional, reconheceu o estado de calamidade pública em cidades atingidas pelas chuvas. Dentre elas, aqui do sudoeste da Bahia, a gente tem os municípios de Vitória da Conquista. Vocês estão vendo aí essa linda imagem de Vitória da Conquista que Rafa botou para a gente, Cândido Sales, Jânio Quadros e Brumado. Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 cidades com o estado de calamidade pública, Cândido Sales aqui próximo a 80, Jânio Quadros a 120, Brumado a 120 também. Ou seja, nós temos 4 cidades dentro das cidades da Bahia que estão reconhecidas como estado de calamidade pública. O que significa isso? Com o estado de calamidade pública reconhecido, esses municípios todos, eles estão autorizados a solicitar recursos especiais. Vitória da Conquista já tem o recurso especial solicitado, a gente já está aqui vivendo uma operação tapa-buraco, mas a chuva não para. A gente está com uma chuva constante. Quem está aqui em Conquista sabe como é. A chuva é constante, a gente está sofrendo pra caramba com isso aqui, mas assim, a gente não tem muitos estragos por conta da altura que a gente está. Já expliquei isso a vocês aqui. Vou explicar mais uma vez aos nossos assinantes. Aliás, Clebinho, deixa eu atualizar você. A gente já passou de 50 mil assinantes. Você está falando de 20 mil, Clebinho, mas nós estamos com 50 mil assinantes. Então, ou seja, a gente está aqui em Conquista a 900 metros de altitude. Essa água toda desce e vai embora e vai lá para Itororó, infelizmente, e para Itapetinga, e também Itororó e Itapetinga. E a gente pede desculpa por estar mandando essa água para vocês, mas isso aí, essa foto que vocês estão vendo aí, foi tirada ontem. Se eu mostrar a foto de hoje aqui atrás, aqui no meu local que eu estou, é desse jeito para pior. As nuvens são carregadíssimas, a gente está aqui sofrendo com essa chuva de novembro, e eu tenho certeza que
a gente vai passar por isso também. Nós estamos no verão de Vitória da Conquista, é diferente do verão daí de Ilhéus de Itabuna, que eu já vi, que eu já sei como é que tá, já está animadíssimo. Agora, tem um sério problema. Eu queria falar sobre uma outra coisa aqui agora, aproveitar, Carol, você tome sua aguinha aí. Eu queria falar sobre o seguinte: a quantidade de reclamações no final do ano, pela prestação de serviço. Eu vou começar pelo meu. A minha reclamação é com relação às internets, às operadoras de celular. Você que estava em Ilhéus esse final de semana, você conseguiu falar com sua família? Você que estava viajando de algum lugar e estava em Ilhéus, conseguiu falar? Não conseguiu, porque a operadora de celular lá não funcionava. As operadoras, de uma forma geral, não funcionam no final do ano. Como também as prestadoras de serviço. Coelba, por exemplo, dona Coelba, o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Faltou luz em Itacaré, faltou luz em Barra Grande, faltou luz nas cidades principais do verão. E a prestação de serviço nesse final de ano é essencial. A gente tem que lembrar, como advogado de defesa do consumidor, tem que lembrar o seguinte: a prestação de serviço de energia e de água é essencial. Não importa, não corte luz. E se foi contratado para poder botar, a Coelba tem que prestar serviço em até 48 horas, porque é obrigação, é lei, porque é serviço essencial. Se você foi prejudicado com relação a isso, entre com ação. Vai, procura a defesa do consumidor, procura o juizado, aí deve ter um núcleo de serviço, aí, um núcleo de jurídico. Tá todo mundo em recesso. Aliás, deixa eu quebrar mais um preconceito. O recesso do judiciário termina na segunda-feira. Segunda-feira termina o recesso do judiciário. Criaram-se, com erro até, criaram uma férias de advogado até dia 20, mas o recesso do judiciário vai ser até segunda-feira. Se você se sentiu prejudicado por algum motivo, entre com ação contra a Coelba, contra a Embasa, se está lhe prejudicando, porque final de ano, principalmente, existe talvez um consenso judicial, que não pode haver corte, não pode haver suspensão de serviço, porque é serviço essencial. Porque você tem seu peru e vai perder, você tem seu ventilador no ar-condicionado lá em Olivença e não vai poder ficar, vai ficar no calor. Então, o serviço essencial não pode ser cortado. Isso é uma dica de um advogado que tem 32 anos na advocacia. Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que é verdade. Não pode, no final do ano, cortar energia ou não fornecer energia, porque é um serviço essencial. Isso é uma coisa básica. Então, é serviço essencial. A concessionária não é dona desse serviço. Ela tem direito a esse serviço. Aí a gente vai discutir quem é que deu esse serviço, quem é que não deu, mas infelizmente a gente não vai poder falar sobre isso, porque são coisas muito maiores que a gente. A gente tem aqui, então, na Conquista, uma notícia muito importante. Não sei se o pessoal da produção conseguiu baixar esse vídeo, as fotos também. Aconteceu aqui um crime religioso. A gente está falando aqui num país hoje democrático. Muito obrigado, Rafa. A gente está falando de um país democrático. É um país onde tem religiões, várias religiões. A gente respeita a todas as religiões. E aconteceu aqui um crime de intolerância religiosa. Isso foi agora, no final do ano. Ou seja, é muito triste. A gente está vendo aí, inclusive esse é o vereador Xandó, eu até comentei já sobre o Xandó. O Xandó, ele não me pagou para isso, mas eu posso dizer, um vereador que provavelmente vai ser uma pessoa muito conhecida. O segundo aí, o Rasta, é o Xandó. Ele foi um dos deputados federais mais votados da Bahia, mas não se elegeu porque a legenda dele é muito grande. Essa é uma equipe que compareceu na porta do DISEP, isso aí é o DISEP, a delegacia de Vitória da Conquista, e questionando e cobrando da delegacia, do delegado Fabiano Aurich, que é o nosso delegado coordenador. Aliás, o Fabiano Aurich também vai participar aqui do nosso programa, falando sobre os acontecimentos recentes de Vitória da Conquista, muito marcantes no Brasil inteiro, que foi o incêndio da grande loja, que eu não vou falar o nome, que não patrocina a gente, e também esse acontecimento muito marcante, que foi essa intolerância religiosa. Aconteceu aqui no dia domingo, dia 1º, uma pessoa invadiu a casa de Xangô, casa Axé de Xangô, que fica na Vila Elisa. Gente, é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês.
Em Vitória da Conquista, a gente tem uma pluralidade. Isso aí é o que aconteceu. O cara invadiu lá, quebrou tudo. Quebrou as imagens, quebrou os instrumentos. É o seguinte, nós estamos em Vitória da Conquista. A cidade, basicamente, ela é completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Nós estamos na Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, a 230 quilômetros de Itabuna. Aqui existem várias religiões que são, a cidade tem várias religiões. Nós somos muitos evangélicos, nós somos muito católicos e nós somos muito também das religiões de origem africana. E a gente tem que respeitar, porque não existe, todo mundo está querendo o melhor de todo mundo. Não existe nenhum tipo de diferença. A gente tem muito evangélico aqui, é uma cidade extremamente evangélica, extremamente protestante, ela tem um grande número de igrejas evangélicas. Nós temos também igrejas católicas, a igreja católica daqui é lindíssima, eu já mostrei aqui já também, a gente fala muito da tradição católica de Vitória da Conquista, e também tem as matizes africanas, as religiões de matizes africanas, e é muito forte isso, ou seja, Vitória da Conquista é uma cidade que tem pluralidade de religiões, e não pode acontecer isso. Bota de novo, Rafa, eu acho que tem até um vídeo, nós temos muitos amigos aqui em Vitória da Conquista, e principalmente o blog do Anderson. Eu queria falar e mostrar para vocês as imagens, os vídeos que o blog do Anderson trouxe. Não sei, Rafa, pode botar aí. Blog do Anderson, aquele abraço, você pode mandar a imagem para a gente aqui, viu? Santo, tudo. Uhum. Tá sem áudio, né? Esse local aqui é o que isso aqui? Aqui é o quarto do santo. Certo. Aqui é a cozinha do Sim, sagrado. aí mexeu também aqui, né? Mexeu, tirou todas as prateleiras que tinha pratos de barro, cadeirões, esmurgou os cadeirão tudo, furou os atabaques, ele quebrou todos os pratos, todas as panelas, quebrou a geladeira também, ele quebrou a geladeira. Quebrou a geladeira quase toda também. E o que você aguarda disso tudo depois disso aí? Porque a gente quer justiça, né? Uhum. A gente quer justiça porque não pode ficar assim. A gente quer justiça, que os atabaques, ele furou os atabaques também. São casos que repete, não só em Conquista, já fui várias vezes em Conquista isso aqui, né? Várias vezes. Né? Longe, a gente nunca imaginou que ia acontecer aqui, né? No Rio de Janeiro mesmo, uma vez teve, que a gente viu pelas redes sociais. E aconteceu aqui. Uma pessoa que a gente nunca teve problema. Mano, a senhora Meu nome é Simone Souza de Oliveira. uma barbaridade aí, né? Foi uma barbaridade. A gente tá sem força, assim, até para comer, a gente não sabe o que vai fazer, né? Agora só Deus dá força a gente e reconquistar o que foi perdido, né? A casa não mexeu nem nada, pode tirar foto da casa. Eu só queria mesmo contato mesmo lá com o santo. É isso, é incrível. Volta aqui, Rafa, pra gente. A gente vai voltar aqui. Eu tô aqui já me sentindo quase o Alerta Cidade. Daqui a pouquinho eu vou participar do Alerta Cidade com Carlos Barbosa e dentro do Santos. Hoje tá chique, né? A gente tá vendo aí essa manifestação. Aliás, agradecer ao blog do Anderson pela participação aqui com a gente, porque aqui em Conquista tem esse costume também. A gente tem muita informação, chega muita informação e a gente tá levando para vocês de Itabuna, Ilhéus, todos os assinantes, os 40, 50 mil assinantes hoje, que Clebinho está desatualizado, 20 mil não. Aliás, eu queria voltar para Clebinho para dizer o seguinte, olha, final de ano, em Vila São José, é só para quem pode, porque a gente não tem, eu não fui lá esse ano ainda, mas eu espero voltar. Eu queria dizer que eu não sei se vou voltar só por um motivo. Teve um aumento de gasolina esse final de semana, então aumentou a gasolina, então, ou seja, para encher o tanque para ir para Itacaré, é caro, viu, Clebinho? Então você pode mandar as passagens pra gente aqui, que a gente de repente pode ir pra aí. Eu não sei se eu posso voltar agora pro estúdio com a minha querida Carol, não sei se ela tá aí, se eu posso voltar pra gente bater um pouquinho de papo, não sei, eu tô vendo aqui só... Aí ela aí, pronto. Já tá até sorrindo, já tá até melhor, já, ótimo. É que ela é assim mesmo. Ô, Gustavo. Ai, viu? Você é uma graça, mas sobre isso aí de encher o tanque, tô precisando também, viu? Eu acho que é isso que tá me faltando. Eu acho que é isso que tá me faltando. E cadê Maísa? Maísa sumiu, nunca mais mandou estilo legal.
Férias, amiga, férias. Na próxima semana em diante, ele vai estar em Salvador, aí vai mandar muito material para você. Fique tranquilo. É que agora é o restante, é um negócio musical, ele está superando tudo. Fique tranquilo. Ah, vocês vão para Salvador na próxima semana, é? Que Eu ainda não sei, interessante. mas tem muita apresentação que eu sei lá, eu não sei ainda, mas eu já vou. E se for, eu mando mensagem lá. Eu queria falar o seguinte. Eu queria falar o seguinte, queria renovar esse voto com vocês aí da todo mundo que está lá, eu queria muito mesmo dizer que a gente está de volta aqui. É porque nesse momento a gente está de recesso aqui, como advogado, estou de recesso, então é correria, porque vai fazer as coisas desse ano. É por isso que não estou aparecendo aqui. Mas não é nada, não. É só por isso. Mas a gente volta esse ano de 2023, eu vou trazer muita notícia de Vitória da Conquista, a gente vai fazer essa TBI também, vir para cá, aumentar esses assinantes, que Clebinho, eu estou chateado com o Clebinho, negócio de 20 mil, rapaz, negócio de 20 mil já foi faz tempo, a gente já passou de 50 mil assinantes aí em Itabuna e Ilhéus, e pelo YouTube a gente perde a noção, vocês sabem, alguém que quiser acompanhar aí, vai ver lá os vídeos da gente no YouTube. Ontem, por exemplo, eu fui ver um vídeo meu, um vídeo que eu participei há algumas semanas atrás, meu, que não tem nada a ver, eu sou só o moço, eu sou só um participante aqui, um correspondente da Conquista, e o nosso vídeo já estava com mais de 50 mil visualizações, então, ou seja, é muita gente, então vale a pena você que está assistindo agora, acompanhar todos os dias o TVI News, o Alerta Cidade, toda a programação da TVI que a gente vai mudar esse ano para poder melhorar mais ainda, para vocês terem uma programação de qualidade regional, principalmente, né, Carol? Regional. Com certeza, é isso mesmo, Gustavo. Então eu aguardo aí, viu, próxima semana o vídeo de Maísa com as dicas aí de moda. Nunca mais recebi a dica de moda de Maísa. Vou cobrar dela. Só para dizer, para terminar aqui, a temperatura aumentou de 24 para 25 graus agora, tá quente aqui, viu? Só para poder falar para vocês como é que muda aqui. O tempo aí fechou, né? Teve até trovão. Tá, e a expectativa até sexta-feira, chuva todos os dias, tempestade. E hoje tem Dr. DJ aqui no final de semana, vai ter lá, hoje é sexta-feira, sextou, vai ter Dr. DJ também. Bom, eu tenho que depois acompanhar aí o Dr. DJ, né? Multifunções. Valeu. Abraço, Gustavo. Um abraço também, Maísa. E é isso aí. Pessoal, eu conversei com vocês mais cedo a respeito, né, da queda e da arrecadação em 101 municípios aqui na Bahia, né, o FPM. E agora eu tô aqui com o presidente da AMUR, que é o Vinícius Ibran. Ele vai estar conversando com a gente e vocês vão entender por que é tão prejudicial, né? Porque a gente está falando tanto desse assunto. Porque muito desses municípios depende dessa arrecadação. O Vinícius, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, para continuar aí com as obrigatoriedades, né? Aquelas promessas, porque para funcionar o município, tanto na questão de infraestrutura, quanto para manter também o salário dos trabalhadores, né, que prestam serviço para a prefeitura, depende a maioria desses municípios desse fundo. É isso, Vinícius, explica aí pra gente. Bom dia a todos, inicialmente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez na TVI News. Bom dia, Carol, alegria, honra imensa estar com você também. É isso, 101 municípios da Bahia estão hoje, nesse momento, estão desesperados, né? Afinal de contas, só para voltar um pouco no tempo, todos sabem que o censo ocorre de 10 em 10 anos. O último foi em 2010 e a cada ano o IBGE vai estimando a população dos municípios. E o próximo censo deveria ocorrer em 2020, né? Mas por dificuldades orçamentárias, dificuldade de logística, o IBGE não realizou o censo em 2020 e veio a realizar esse ano depois de várias prorrogações. O que é que acontece? Já começou o censo com muitas dificuldades, muitos transtornos e muita desorganização. Falta de orçamento, por exemplo, foi uma das grandes dificuldades. Depois, falta de manutenção do orçamento para a continuidade do censo. A gente viu aí problemas de recenseadores sem receber. Agora mesmo o censo nem acabou e já desmobilizaram carros alugados, já demitiram coordenadores, já demitiram recenseadores. E, pasmem, o censo, ele deveria... o IBGE deveria publicar uma estimativa já em agosto. Todo o censo, ele deve publicar uma estimativa em agosto para que os municípios
se planejem, aqueles que vão aumentar de índice, aqueles que vão diminuir de índice, e aí tem um período de planejamento e readequação orçamentária para conviver com a nova realidade. Baseado nisso, já nessas dificuldades, Carol, que os municípios já vinham enfrentando, o Congresso Federal aprovou uma lei complementar número 165, lá em 2019. Essa lei regulamenta que os índices permanecerão congelados até a realização do novo censo. E isso para garantir que os municípios não percam recursos do FPM, né? Para garantir que os municípios não sejam afetados por meras estimativas do IBGE. Mas agora, no apagar das luzes, o IBGE solta uma estimativa de censo em 26 de dezembro, salvo engano, e para surpresa negativa de todos, o PCU baixa uma portaria dizendo que acata a estimativa do censo e que já a partir de agora, janeiro de 2023, os municípios vão ter perda de arrecadação. Como assim? Isso não é correto, isso não é respeitoso com milhões de baianos e certamente com milhões de brasileiros que de outros estados também houve perdas significativas. Por exemplo, Guararema caiu de 1,2 para 1,0, né? E isso reflete mais ou menos uma perda entre 400 e 500 mil por mês. Como sobrevive um município? E pior, tem divulgado no site oficial do IBGE que o apurado real do município de Guararema, Carol, são 45%. Ou seja, eles estimaram os outros 55%. E o pior ainda, Guararema cai de 1,2 para 1,0 por conta de uma diferença de pouco mais de 100 habitantes. E por especulações, né? Porque não foi feita a pesquisa. Não faz sentido, e isso está acontecendo com todos os municípios, mas, sobretudo, afetando os que estão caindo de índice. A exemplo de Guararema, Mascote, Camamu, Itabuna, salvo engano. E 80% desses municípios depende exclusivamente do FPM, a né? maior Para arrecadação funcionar. é o Fundo de Participação dos Municípios, é a maior arrecadação dos municípios. Logo, esses municípios que já começaram a ser afetados em novembro do ano passado com o E-Social. Então, Guararema, por exemplo, teve um impacto no E-Social em novembro, a mais no seu orçamento de mais de R$500 milhão. E Sim. agora um decréscimo de receita de quase isso. Como é que o município de Guararema vai sobreviver a uma perda real de mais de R$1 milhão? Teve uma reunião, né, com a CNM. Como é que foi essa reunião? Bom, a reunião com a CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e agora, nesse momento, eu acabei de sair de uma reunião virtual da UPB, que é a União dos Municípios da Bahia. Então a AMURC está participando de maneira muito ativa das discussões. Sim. E a reunião na CNM foi justamente para poder ver algumas estratégias jurídicas para estar revertendo essa situação. Alguns municípios de outro estado, outros estados já conseguiram reverter através de liminares, né? Ajuizaram mandado de segurança pedindo tutela de urgência e liminares foram deferidas. Aqui na Bahia, por incrível que pareça, ontem algumas liminares foram indeferidas por juízes plantonistas e os municípios seguem nessa insegurança jurídica, seguem nessa insegurança orçamentária e quem paga, quem pena não são os prefeitos e prefeitas, muito pelo contrário. Quem pena é a população, sobretudo mais carente, que terão aí perdas de políticas públicas efetivas que ajudam a minimizar os impactos da desigualdade social, né? Porque nessa conjuntura, infelizmente, quem sofre muito mais são os mais carentes. É incrível, né? Porque, assim, eu acredito que para eles poderem fazer essa estimativa, teria que ter pelo menos realizado, digamos que uns 80%, né? Mesmo que fosse estimar alguma coisa, seria 20%, mas aí é mais da metade que está tendo de estimativa. É 80%, né? Depende de cada município, uns mais, outros menos. Mas mesmo assim, cara, o que a gente vê é uma insegurança jurídica no país. Uma lei federal, que é a Lei Complementar 165, não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. E ela está em pleno vigor, porque ela vigerá, né? Ela estará válida até o final do censo, a conclusão do censo. E nenhum censo se conclui com estimativa. Está passando por cima da lei. Aí, essa reunião que você teve com a CNM e com a UPB é justamente para ver um tipo de modelo de ação judicial
para combater isso aí, essa situação. Perfeito, exatamente. E hoje, agora, né, a gente, através da UPB, o presidente Zé Cocal, o vice-presidente Quinho, prefeito de Belo Campo, vai tentar também, a partir de agora, articulações políticas, né? Já se fala em reuniões com o ex-governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, tem muita proximidade com o presidente da República, para ver se isso sensibiliza, né, as autoridades maiores. Afinal de contas, nós que estamos, de certa forma, gerindo entes da federação, né, sejam estados, municípios, ou seja até mesmo a União, precisamos estar sensíveis com a causa do povo brasileiro, que não pode sofrer e penar já diante de tantas dificuldades, com cerceamento de políticas públicas que realmente tem um condão de mudar a vida das pessoas para melhor. Ô Vinícius, e quem sofre mais nesse caso são os municípios pequenos, né? Porque uma renda como essa, que a estimativa está aí de perca de 500 mil, vamos dizer assim, por mês, é o que mantém o hospital aberto, né? Basicamente isso. Eu fico vendo que a questão da coleta aí dos dados do IBGE, eu senti que teve pouca participação da mídia, assim. Não sei como é que funcionou o alinhamento por parte do IBGE com a mídia, mas muitas pessoas tinham receio até de receber, né, os recenseadores, de participar da pesquisa, de ter que responder. A população, assim, às vezes eu acho que não tem noção da importância, né, de como aquilo vai trazer um retorno. Deveria ter um trabalho maior com relação a isso. Eu senti que ficou muito solto também por parte do IBGE, como se, tipo assim, tanto faz, tanto fez. Não houve aquele pressionamento, um trabalho de conscientização, mostrando à população que é importante para eles mesmos, para o próprio município em que reside, responder essa pesquisa. E olha que os municípios sempre tentam aproximação, né? E aí eu não vou nem colocar a culpa no IBGE, porque o IBGE é uma entidade de credibilidade, um órgão de credibilidade, todos sabem, mas é preciso que as coisas sejam feitas com muito critério e com muita responsabilidade. Se não tinha orçamento para fazer o censo, era melhor não ter realizado e buscado o orçamento necessário para isso. Até porque, mesmo com o orçamento necessário, os municípios sempre são parceiros. Os municípios sempre colocam ali equipe à disposição, colocam veículos à disposição, suporte mesmo ativo, né? E a gente não viu que os municípios participam ativamente disso, até porque fornecimento de dados é necessário uma relação de confiança, né? Como é que a população vai ali pegar recenseadores que foram aprovados em processos seletivos, que muitas vezes não tem vínculo afetivo e de confiança com a comunidade e vão bater de porta em porta? Não é todo mundo. Lá em Borarema, por exemplo, nós tivemos muitas recusas, nós tivemos casos de muitas casas fechadas, alguns setores que ainda não foram cobertos, e como é que uma estimativa agora tem o poder de mudar a arrecadação do município, como Borarema, como Mascote, como Camamu, como Gandu, né? Alguns municípios aqui, Camaquã, nossa, Camaquã, o impacto em Camaquã, salvo engano, está saindo de 1,6 para 1,2. Meu Deus. Olha, vai ser um caos social se isso não for revisto de maneira muito breve e imediata. Mas assim, Vinícius, na sua visão, como é que você acha que está a chance disso se reverter? Você acha que tem aí já a expectativa, né? Quem foi em Recife, parece que conseguiram reverter essa situação. Você acha que aqui possa ser que consiga também? Eu acredito que sim. A UPB, a UPB, a CNM e a MURC estão mobilizando os municípios para se organizarem e entrarem com ações, além de individuais, mas também coletivas, certo? A gente precisa contar, sobretudo, com a sensibilidade do Poder Judiciário. Afinal de contas, tem uma lei em vigor que ampara os municípios, né? Tem uma possibilidade iminente aí de prejuízo real para a comunidade, para a população, até porque, Carol, eles anteciparam essa estimativa para logo para dezembro, para que o TCU fizesse isso imediato, porque... Foi 28 de dezembro. Isso, porque se fosse agora, em janeiro, por exemplo, essas mudanças só poderiam ocorrer no ano subsequente. Sim. Então a gente acha que foi uma ação articulada e muito irresponsável, e a gente espera realmente que sejam reconsideradas. Afinal de contas, nós estamos lidando com vidas humanas que precisam ser observadas, que precisam ser cuidadas, sobretudo com muita responsabilidade. No caso, está congelado os coeficientes já? É isso? Desde 2019. Congelado, ou até seja... que tivesse, no caso, um novo censo. Ninguém pode perder. Nenhum município pode perder. E essa lei está em pleno vigor, né? Até que haja um novo censo. E olha, tem cidades com 500 habitantes, com diferença de 500 habitantes. Borarema com, meu Deus,
uma diferença de 100 habitantes. Olha isso. Imagina. Aqui também caiu muito em Itabuna. E aí, acho que aqui tinha 218. mil, Isso. e aí tá com 185, salvo engano. Essa base Então, mesmo. sem o censo estar concluído, gente, não faz sentido essa imediatez, né? Aí do TCU e do IBGE para poder lesar os municípios. Eu poderia usar esse adjetivo porque realmente vai ser uma grande lesão aos municípios e principalmente aos munícipes. Tá parecendo que realmente foi uma situação assim de caso pensado, principalmente por ter tido essa antecipação para dezembro, né? Porque como você falou, como foi feito toda essa articulação aí em dezembro, aí agora já meio que tipo assim, já digamos que 101 dos municípios já estão totalmente prejudicados. Só na Bahia. Né? Só na Bahia. Fora nas outras unidades da federação, né? Nos outros estados. Rapaz, e a AMURC, no caso, que participa diretamente de uma situação como essa. Eu lembro, Vinícius, naquela última entrevista que a gente teve, a gente ainda conversou sobre isso, né? Você ainda alertou sobre isso, que poderia acontecer, os prefeitos, os municípios darem suporte ao censo, porque lida diretamente com o recurso principal que o município pequeno recebe, que é o FPM. Afinal de contas, municípios grandes que já vão sentir. Não estou aqui dizendo que os municípios grandes não vão sentir. Muito pelo contrário, todos os municípios vão sentir. Mas, sobretudo, especialmente os municípios menores, que não gozam de uma arrecadação própria suficiente para abrir mão de um FPM tão importante para nós pequenos. Mas essa situação realmente tem que ser revertida, né? Porque realmente o município como Itabuna vai sofrer, só que tem outros recursos, né? Tem outros recursos. Um município pequeno, ele tem aquele contado, né? Aquela coisa contadinha ali. Imagine, 500 mil a menos. Como é que mantém um posto funcionando, um hospital aberto? Eu até vi aqui um relato de... Cadê, meu Deus? Danilo Salles, que é o prefeito de Várzea da Roça. Ele falou, é uma perda complicada para o município que é pequeno. A gente calcula uma perda de quase 500 mil por mês. Imagine, um município pequeno perder 500 mil por mês. Talvez para Itabuna, né, 500 mil por mês não seja tão impactante, mas para um município pequeno o repasse é menor, né? Isso é o que mantém o hospital aberto com receita própria. Não há justificativa para uma perda tão grande nem no nosso município, nem nos demais da região que estão com a economia aquecida e número de nascidos e crianças matriculadas em crescimento. Eles poderiam pegar como base, né, também isso. A própria prefeitura poderia trabalhar em junção, não é? Mas eles têm, a gente só não entende essa rapidez e essa pressa em estimar os habitantes. Por que não ter a pressa em dar condições para o censo concluir de uma vez por todas? Porque aí, concluindo o censo em março, os municípios, Carol, já saberiam que a partir do ano que vem teriam perdas em sua arrecadação por conta da diminuição de habitantes, e aí teriam um prazo suficiente para readequar as finanças públicas, readequar e replanejar as políticas públicas que estavam em conformidade com a possibilidade orçamentária, conversar com a comunidade, fazer audiências públicas explicando à comunidade que a partir do ano que vem iria haver essas mudanças, porque assim seria mais justo para o município. Qual município, Carol, tem a condição de se planejar para uma perda tão quantitativa dessa, tão importante dessa, tão relevante dessa, em apenas... Bom, dia 29, 28, 29 foi publicada, dia 10 você já sente logo a primeira perda. Então, nossa, um impacto de menos de 20 dias aí. Qual município se planeja em menos de 20 dias para uma perda financeira tão significante? Realmente não tem como se planejar não, viu? Eu acho que mesmo que tivesse mais tempo, foi uma perda muito grande, como a gente falou, né? Com esse fundo, já é difícil você manter, você vai fazendo as coisas ali tudo bem pensado, calculado. Imagine sem. E toda entrevista que eu dou, me permita interrompê-la, é bom que se diga, porque às vezes as pessoas falam assim, o prefeito está chorando miséria, os prefeitos estão chorando miséria, os prefeitos estão aí, tem que replanejar. Mas, gente, é assim, ó, Pacto Federativo do Brasil, como é que funciona? Em breves falas, 60% mais ou menos do recurso do país é gerido por uma pessoa. Lógico, uma pessoa na questão simbólica. O presidente da República, o ente federativo, a União é o ente federativo que domina a gestão de 60% mais ou menos dos recursos do país. Aí agora vem
26 estados e o Distrito Federal que comandam mais ou menos 25% do bolo tributário, do dinheiro do país. E aí vem a maior injustiça de todas, que é 15% mais ou menos divide de maneira proporcional por habitante para nada mais, nada menos do que 5.570 municípios. Façam as contas e vejam que os municípios cada vez mais estão sem independência financeira para continuar dependendo do sistema político do país. Ô Vinícius, eu não sei como foi a situação lá em Guararema, né? Mas aqui em Itabuna mesmo, eu senti pouca procura dos recenseadores, né? Das pessoas que estavam prestando serviço para o IBGE. Lá onde eu moro mesmo, na minha rua, poucas casas foram procuradas, ou seja, às vezes as pessoas não estão em casa. Tinha que ter também essa questão de estratégia de horário, porque a pessoa trabalha durante o dia, às vezes só está em casa durante a noite. Tem o pessoal que mora na zona rural, por exemplo, que fica na zona rural. Exato. Que às vezes o recenseador vai na fazenda do dono, aí o dono só vai recensear a sua família. Lógico. O trabalhador, ele não vai falar. Ele vai falar, deixar o trabalhar para falar quando tiver o final de semana em sua casa, na cidade. Então, outra coisa, até às vezes pode ser até leviano a gente falar, mas a gente tem ouvido muito, né, que houve problema de pagamento dos recenseadores. Quem é que trabalha com dificuldade de pagamento? Aí a pessoa joga a toalha, não quer. Exato. Então, assim, gente, esse censo de 2022, realmente, eu espero que sirva de aprendizado para os próximos censos, porque uma coisa tão vital... E teve tempo para pensar nisso, viu? Porque teve pandemia, né? Aí a questão da pandemia, teve o cancelamento das inscrições, eu lembro de tudo isso. E aí agora, eu lembro que logo no início, quando começou a vir os materiais, os recenseadores, a gente até viam alguns, né, pela rua. Só que depois, de fato, sumiram. Ninguém sabe explicar, né? E é uma situação vital para o país. O censo é uma das ferramentas públicas mais importantes para a nossa sociedade. Afinal de contas, é através dele que a gente tem um panorama real da nossa sociedade, quantos habitantes, faixa etária, né, dificuldades. Então, o censo é um raio-x das políticas públicas que são necessárias para poder diminuir a desigualdade do país. Então, não deveria ter sido feito da maneira que foi feito. A gente espera que até março, aí, como é o prazo final para a conclusão do censo, as coisas melhorem, se revertam, né? Mas, principalmente, a injustiça que foi cometida agora pelo TCU precisa ser revista pelas autoridades superiores. Afinal de contas, quem vai sofrer é a população, sobretudo carente, embora em municípios pequenos, não apenas as carentes, mas todas as pessoas sentirão a ausência e a diminuição das políticas públicas de saúde, das políticas públicas de educação. Por exemplo, Carol, a gente tinha uma reforma estimada lá em Guararema de mais de 2,5 milhões entre todas as escolas. Eu vou ter que suspender, porque é mais fácil garantir o salário daqueles profissionais da educação que já se doam o dia a dia, do que eu ter que estar fazendo reformas. A gente prometeu, ainda sem recurso. A gente prometeu lá agora, né, a partir de março, todas as salas de aula com ar-condicionado, tanto na rede urbana quanto na rede da zona rural, entendeu? Então esses investimentos, lógico que a conta de energia vai crescer. E como é que paga? Porque diminuindo o FPM, automaticamente diminui o Fundeb. Exato. Então, nossa, gente, o que é isso? Vocês não podem fazer isso com os municípios. É uma bola de neve, né? Uma coisa vai abranger na outra e acorda a história para vocês, né? Porque aí aquela promessa não vai poder cumprir, porque não vai ter fundo para investir naquilo, e você também não vai fazer as coisas para ficar que nem foi esse censo, né? As contas tudo solto. É colocar os ar-condicionados e não ter como manter. Exatamente. Porque você precisa manter. Seria também até um desgaste da verba, né? Com certeza. A gente precisa agora ver no apagão o que é que a gente vai fazer, porque realmente é decepcionante hoje estar prefeito e cada ano a gente vê várias injustiças sendo cometidas com os municípios, que é onde realmente a gente pisa, é o único ente concreto da federação e que nunca dão autonomia de gestão aos prefeitos e prefeitas que estão ali com as suas portas abertas para a comunidade. Afinal de contas, a verdade tem que ser dita, né? As autoridades maiores, o povo não tem acesso. E nós estamos no dia a dia ali lidando com a comunidade e recebendo a culpa do que não funciona. Exatamente. De um exame que não tem, de uma cirurgia que não tem, né? As pessoas não têm noção, né, de que vem de outras situações, que a culpa não é do prefeito, né, na situação. Estou resgatando agora, inclusive vou convidar vocês, estou resgatando agora o nosso programa Boeira em Foco,
e vou tratar diretamente de política pública, né, de como funciona a gestão pública municipal, para poder as pessoas da minha comunidade entenderem realmente as grandes distorções que são cometidas contra os municípios. Sim. Ô Vinícius, o Gustavo ele tem uma pergunta para te fazer, ele tá on aí. Pode perguntar, Gustavo. Vinícius, como é que tá? Tudo bem? Vinícius e Bran, eu estou em Vitória da Conquista. Eu estou em Vitória da Conquista, Bahia. Você é presidente da MURC, também chega ao sudoeste da Bahia. A gente está aqui em Vitória da Conquista. Então, eu queria saber, exatamente, a gente está aqui, você pensou que ia passar em branco para o sudoeste da Bahia, também não. A gente está aqui online, a gente está aqui ao vivo agora, nesse programa, no TV News, e eu queria saber o seguinte, existe um projeto agora, já está começando a acontecer muitos projetos aqui de produção de cacau aqui no sudoeste da Bahia. Eu queria saber o que é que você já pode começar a falar sobre isso, se você já sabe ou se você pode começar a pensar em apoiar isso também, porque a gente está aqui, nós estamos em Vitória da Conquista, a gente tem projeto de cacau aqui em Anagé, em Caraíbas, são as cidades que estão mais próximas que tem água também, né? Então, o que é que você sabe, o que você pode falar sobre isso? Uma das pautas mais importantes da nossa região, né? Gustavo, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Feliz 2023 para você e sua família. E dizer que a gente já tem rodado aqui na região um projeto que, a depender da localidade, ele muda de nome, que é o programa do Cacau 500. Lá para o lado de Gandu já é um Cacau Mais. E aí, isso é intensificação, utilização de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, o pessoal liga logo a maquinário, né? Não apenas isso, mas tecnologia de conhecimento, a tecnologia do saber, né? Das articulações, do manejo, né? E aí nós já temos aqui propriedades na nossa região produzindo próximo a 500 arrobas por hectare. Isso é o que chamamos de alta produtividade. Isso tem sido disseminado aqui na nossa região. Agora mesmo a gente está aguardando uma confirmação da Sudene. Vamos receber aqui alguns técnicos da Sudene e vamos levá-los aqui na nossa rota produtiva do cacau, né, para nós apresentarmos a ele esse projeto magnífico, né? E temos ali também uma articulação da MURC com a Fundação Pau Brasil, né, com a CEPLAC, enfim, a gente já está muito ligado, afinal de contas, com a questão ambiental, a gente vai mais do que nunca ter a obrigação de começar a tratar todos os tipos de produção com intensificação, seja não apenas no cacau, mas também na pecuária, para diminuir o desmatamento, aniquilar, na verdade, o desmatamento, né? E você produzir mais em módulos pequenos de hectares de terra, né? Então, a gente já vai começar a tratar nesse 2023 através da MURC, aí a disseminação desse projeto. Nós temos também o fórum do secretário de Agricultura em nossa instituição, em nossa MURC, que também debate muitos temas importantes e relevantes, não apenas para a produção do cacau, mas também para as potencialidades de cada município, a exemplo de Borarema, por exemplo, que é a mandioca, é a farinha, né? A exemplo de outros municípios que têm aí a sua peculiaridade e a sua produtividade bem específica. Eu até queria dizer que farinha de Borarema, adoro a farinha daqui, a farinha de vocês é maravilhosa, eu adoro divulgar isso aí, porque realmente a gente tem que estar assim, regionalizado mesmo, você está certíssimo com relação a isso. Eu estou aqui com uma visita também de um produtor de manga nessa região aqui do Sudoeste. Nós estamos em Vitória da Conquista e é próximo de Anagé, é próximo de Candiuçás, é próximo dessa região aqui. A MURC abrange essa região também. Eu queria dizer o seguinte, e com relação a essa nova relação com o governo do estado da Bahia, como é que Vinícius e Branco, o presidente da MURC, vai começar a se relacionar com relação ao novo governo do estado? Tá bem, a gente sempre teve um cuidado muito forte quando se trata de MURC, né? Afinal de contas, a MURC é uma entidade que defende o municipalismo, é uma entidade que abraça o progresso regional e tem grandes parceiras, né? Tem a UESC, tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, Associação Comercial Itabuna, CDL, CEPLAC, enfim, nós temos uma parceria muito vasta. E para que isso tudo dê certo, a gente precisa cuidar do apartidarismo, né? A MURC não tem bandeira partidária. A MURC é uma entidade que precisa dialogar
com todos os segmentos, sobretudo também com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa da Bahia. A AMURC é uma entidade que precisa ter um respeito, né, pelas entidades, pelo governo do estado, pelo governador, né, Jerônimo, e aproveito enquanto presidente da AMURC para desejar ao governador eleito Jerônimo Rodrigues um excelente mandato. Afinal de contas, ele está na condução da Bahia. Vocês podem ter certeza que a AMURC não vai ficar distante dos segmentos que pensam no progresso da região. E com certeza o governo do estado é uma das grandes ferramentas do progresso de cada região da Bahia, e o diálogo, sem sombra de dúvidas, será muito proativo, muito produtivo. Afinal de contas, os prefeitos e prefeitas que nós temos hoje na AMURC, e até vamos fazer um direcionamento aí ao Sudoeste para que a gente tente filiar, associar mais municípios aí do Sudoeste baiano, né? Então, com relação à AMURC, vocês podem ter certeza que caminha bem esse diálogo, e não apenas a AMURC, o prefeito Vinícius também de Borarema sempre teve um respeito muito grande pelo governador Rui Costa à época, também deseja um grande mandato ao governador Jerônimo Rodrigues, né? Ao nosso senador eleito também, né, Otto Alencar, enfim, ao presidente Lula. Eu acho que a sociedade não caminha com conflito, não caminha com discórdia, caminha, lógico, com contraditório, feito de maneira muito respeitosa, mas, sobretudo, participando ativamente. A AMURC tem que ser uma entidade protagonista na participação dos grandes debates que pensam no melhor da região, que pensam no melhor dos municípios que a elas são associados. Eu queria isso, eu também falando sobre o censo. Eu tenho sérias críticas. Eu não sei como é que foi aí na região. Agora a gente precisa de uma voz para poder questionar isso. Porque, por exemplo, eu estou em Conquista, nós estamos em Conquista, mandar um abraço para a minha prefeita Sheila Lemos, eu gosto muito dela, e a gente não conseguiu trazer aqui a gente ainda. Você deve conhecer, é uma figura ímpar, ela é uma batalhadora, mas a gente tem sérias críticas com relação a isso. Vai dar diferença. E a gente aqui em Conquista, vocês também, a AMURC é responsável também aqui. Aliás, eu queria mandar também um abraço, você conhece, para seu colega, o prefeito Quinho, de Belo Campo, que você conhece também, eu sei disso. Eu sei que você conhece também, um batalhador por essa luta do interior, dos municípios do interior. E a gente está aqui brigando para poder o melhor para a Bahia, a gente está brigando. Eu tenho certeza, Vinícius, que você está brigando pelo melhor da Bahia, além de sua cidade de Borarema, que eu conheço. Eu já passei muito por ali, e eu sei que é uma cidade que cresce para caramba, apertada nos municípios, apertada entre um município e outro, mas é uma cidade que cresce. Eu queria saber o seguinte: e como vamos brigar por essa diferença? O que vai acontecer? Porque vai acabar agora o censo e a gente vai ficar com um déficit grande com relação a isso. Eu nem sei o que Carol gostaria de perguntar a você, ela vai perguntar a você daqui a pouquinho. Mas a gente já está com um déficit grande com relação ao FPM, porque vai dar diferença. O que é que a gente vai fazer? A AMURC vai fazer o quê? Olha, nós já estamos orientando os municípios, né? A gente tem, inclusive, a partir da nova lei, legitimidade para representar, inclusive, no campo ativo de qualquer ação judicial, os municípios. Entramos em contato com os municípios afetados aqui da nossa região, que estão associados, todos já estão altamente orientados, já estão com o seu corpo jurídico tomando as providências para reverter isso de maneira judicial, certo? A gente tem desde sempre orientado os municípios a dar todo esse suporte ao censo. Lógico que os municípios não têm nem o condão, nem o poder e nem o orçamento para poder suprir todas as deficiências dos entes, dos órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais, enfim. Mas eu tenho certeza que hoje a gente tem uma leva de prefeitos e prefeitas muito sensíveis e tem ajudado, sem sombra de dúvidas, tudo que é importante para os seus municípios. Ocorre que distorções como essa que teve no censo, dificuldades orçamentárias, você deve ter acompanhado a entrevista desde o início, e a gente tratou muito bem de diversos assuntos e dificuldades com relação ao censo, e a gente espera que seja corrigido até março, né? E graças a Deus nós temos um ordenamento jurídico amplo, né? Hoje nós temos um acervo legal, acho que o maior do planeta, é o acervo legal do Brasil, né? E temos leis muito protetivas. A gente só conta realmente com a sensibilidade do Poder Judiciário, porque nada está
fora da análise do Poder Judiciário. Isso nos dá uma segurança jurídica, inclusive arbitrariedades cometidas por autoridades, e a AMURC, a UPB e a CNM estarão sempre muito próximas dos municípios para orientar da melhor forma. Hoje nós temos um corpo jurídico na UPB, na AMURC e na CNM muito competente, e a gente tem disposto isso para os nossos municípios, que também tem acolhido as nossas orientações. A gente tem debatido demais na AMURC todos os temas, não apenas do censo, mas também dos problemas ambientais que nós tivemos aqui na nossa região nos últimos meses, desde o ano passado, inclusive, desde 2021, inclusive, e a gente tem realmente levantado muitos debates na AMURC, e a AMURC realmente tem sido uma protagonista aí no suporte a esses municípios filiados. Vinícius, primeiro agradecer a participação, que eu estou aqui em Vitória da Conquista, a gente está ao vivo agora, nesse momento aqui, são 25 graus, e dizer o seguinte: eu sou da época de Armando Uzeda, que também era foi presidente da AMURC, e agora, minha preocupação, você falou dos problemas ambientais, minha preocupação é o seguinte: a gente está falando aqui agora uma coisa muito séria que aconteceu com relação às chuvas, e aí a AMURC também está lutando por isso, está lutando para poder. Por exemplo, na região que vocês estão aí agora, nós temos Jequié, nós temos a sua própria cidade de Guararema, sofreu muito com chuvas. Então, o que a AMURC fez, o que a AMURC está batalhando, porque nós estamos em Vitória da Conquista, aqui no sudoeste da Bahia, nós temos quatro cidades com calamidade pública decretada nacionalmente. Vitória da Conquista, Cândido Salles, Jânio Quadros e mais uma, eu acho que talvez seja Jequié, como é meio termo, a gente não sabe ainda como é que está. Mas o que a AMURC está fazendo com relação a isso? A gente, desde 2021, tem prestado assessoria aos municípios com relação à movimentação de suas defesas civis, né, da alimentação do sistema S2ID, né, da Defesa Civil Nacional. A gente tem estado muito próximo, né, agora mesmo, com relação ao infortúnio que houve aí em Jequié. Nós entramos em contato com o prefeito Zé Cocá, nós cobramos um posicionamento do CREA com relação à CHESF, né? Nós estamos muito antenados com relação a essas questões aí de infortúnios ambientais, e estamos cobrando, seja da Defesa Civil Estadual, estamos orientando os municípios a promoverem uma readequação das suas defesas civis, e estamos também dando assessoria técnica, né, aos municípios que precisam, que nos acionam, e a gente também deixa a AMURC de prontidão e à disposição também para esses municípios. Na de 2021, inclusive, articulamos aí, através da AMURC, a ajuda mútua entre os municípios, que uns forneceram caminhão-pipa, outros maquinário, outros suporte de pessoal, para poder, nesse momento, a gente estar unido. Afinal de contas, a natureza, em grandes partes, em grandes momentos como esse, supera qualquer planejamento de gestão. Afinal de contas, os municípios têm crescido, né, de maneira orçamentária, no que cabe no bolso do poder público e do povo. Afinal de contas, eu disse aqui como é que funciona o Pacto Federativo, mas de vez em quando a natureza cobra o seu curso, né, cobra o seu ritmo, e infelizmente o poder público municipal, vou defender os municípios aqui, não tem orçamento suficiente para fazer grandes investimentos aí, de modo a amortizar aí os impactos ambientais. Mas garanto a vocês da imprensa que a AMURC tem sido também protagonista no suporte a esses municípios que precisam de algum tipo de orientação, de auxílio. A gente tem estado sempre muito próximo, Gustavo. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Vou voltar para o estúdio agora com o Carol. Carol, tem mais uma pergunta para você, eu acho. Não, na verdade, eu acompanho sempre o trabalho de Vinícius e realmente posso parabenizá-lo e ver que ele sempre corre atrás aí das obrigações, não deixa a desejar, não. E a gente fica, Vinícius, nessa expectativa dessa última reunião que teve, que consiga recorrer para que esses 101 municípios não sejam afetados pelo repasse do FPM, que consiga revogar de fato a situação, e qualquer novidade que você tiver, manda para cá, né? O horário está chegando ao final. Mas eu só queria que reforçasse isso, que tá correndo atrás, e com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus, né? A gente tem que... É bíblico, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Isso. A gente tem feito a nossa parte, mas a gente também tem rogado a Deus para que continue nos abençoando, para que abra os caminhos, né? E dizer, Gustavo, foi um prazer bater esse papo com você, como também é sempre um prazer e uma honra bater um papo com essa grande amiga, Carol, muito competente. Não se preocupem, Barbosa, um abraço também.
né? Dizer que a gente vou mantendo vocês aí no WhatsApp, Sim. informado de todas as liminares deferidas aí em favor dos municípios, de todas as pautas que estão aí caminhando em tempo real. Afinal de contas, a TVI tem sido um grande instrumento nosso para a promoção do que é obrigação legal, ou seja, transparência pública, transparência das nossas ações, mas também, sobretudo, das nossas dificuldades, porque vocês têm sido um canal de conscientização popular muito importante, uma ferramenta muito importante que a gente sempre tem utilizado. Então, a gente compartilha com vocês o sucesso da gestão dos municípios. Afinal de contas, sem a mídia, sem a imprensa, é impossível chegar na casa das pessoas e a gente é muito grato por isso. Com certeza, nós também somos. Inclusive, você falou uma coisa importante, né? Eu acho que essa entrevista mesmo é uma entrevista que já dá para a população entender, né? Toda essa situação, como as coisas vão além dos prefeitos, né? Que não depende só de vocês, quando algo dá errado, quando o orçamento cai. Então, são muitos fatores e acredito que essa entrevista deu para esclarecer boa parte deles. E Vinícius, parabéns, viu, aí pela sua gestão como prefeito de Borarema, como presidente da AMURC. Eu fico feliz em realmente ver que você corre atrás. Não é nem babação de ovo, porque a gente também tem que parabenizar quando vê que o gestor está fazendo por onde, e você é um desses. Eu agradeço também os elogios, viu? Obrigada. E deixa a gente atualizado sim. Eu estou aqui torcendo para que dê tudo certo e que esses 101 municípios se saiam bem aí, não perca nenhum centavo dessa verba que precisa para continuar funcionando tudo aí direitinho. Deus abençoe. Valeu. Feliz 2023. Para nós. É isso aí, a gente conversou com o presidente da AMURC, o Vinícius Ibran. A gente vai ficar aí aguardando as próximas informações. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que ninguém vai sair prejudicado. Nenhum desses 101 municípios aí vai sair prejudicado. E, pessoal, para finalizar aqui a nossa programação, eu vou estar passando para vocês a previsão do tempo. A gente iniciou com previsão do tempo e eu vou finalizar com a previsão também. Gustavo já estava até repassando aí para a gente a questão de Vitória da Conquista, né? Em Itabuna, a gente está com 30 graus, atualmente ensolarado aqui em Itabuna, podendo chegar a máxima de 31, a mínima de 23 graus. Vitória da Conquista, como o Gustavo falou, 25 graus a temperatura, né? Subiu um pouco, podendo chegar a máxima de 26, a mínima de 18 graus. Itapé, 30 graus, nublado, podendo chegar a máxima de 31, mínima de 22. Salvador, nossa querida capital, aí, 29 graus, parcialmente nublado também, porém sem chances aí de chuva, né? Pode chegar a máxima de 30, mínima de 24 graus. Ilhéus também vai dar para curtir aquela praia, vai ter aquele sextou merecido, o clima lá tá ensolarado, 29 graus, podendo chegar a máxima de 30, mínima de 24 graus. E Borarema, né, a cidade aqui de Vinícius Ibran, que conversou com a gente agora há pouco, 30 graus, Borarema vai permanecer em 30 graus, podendo chegar a mínima de 22, aparentemente também sem chance de chuva, apesar de ter algumas nuvens. E falando de Porto Seguro, né, que eu sempre recebo mensagem, as pessoas sempre perguntam por Porto Seguro. Então, Porto Seguro, 28 graus, podendo chegar a máxima de 30, mínima de 23 graus, também sem probabilidade aí de chuvas em Porto Seguro. Então, vai dar para curtir aquela praia e ter aquele sextou. É isso aí, pessoal. A gente já está finalizando aqui a programação. E eu só gostaria de relembrar aí para você que quer acompanhar melhor essas notícias e se quiser rever também essa entrevista. Quem não conseguiu pegar a entrevista aí com o presidente da AMURC desde o início, não se preocupe, que às 13 horas vai ter aí a reprise dessa entrevista. Ela também fica salva no YouTube, que você pode estar pesquisando, é o TVI News Brasil, canal. Você consegue acompanhar também pelo aplicativo TVI Play, como o Gustavo falou aí, já tem 50 mil, né, downloads. Já tem 50 mil downloads pelo aplicativo TVI Play. Você consegue baixar ele gratuitamente aí na loja da Play Store. Você consegue acompanhar também pelo site, que é o www.tviplay.com.br. Essa entrevista ela fica salva. Então você pode acompanhar ela desde o início em algum desses meios e entender aí o que está acontecendo, né, com a situação desses municípios. Gustavo está aqui no link comigo, a gente vai finalizar junto. E aí, Gustavo, foi bom aí o bate-papo com o Vinícius, né? Deu para esclarecer bastante aí todas essas situações. E a gente fica na torcida para que nenhum desses 101 municípios saiam prejudicados dessa atual situação aí com o censo do IBGE e esse fundo, né, que é muito necessário para esses municípios, sendo que a maioria aí depende exclusivamente desse fundo para funcionar.
Até aqui, Vitória da Conquista, eu conheço o trabalho da MUC há muitos anos. Eu fiquei feliz agora vendo um jovem à frente da MUC. E eu fiquei muito feliz. Eu conheço a MUC há muitos anos, eu conheço esse trabalho, eu sei que da importância dela na época que o cacau era uma moeda de ouro, uma moeda muito forte aqui na Bahia. E a MUC era uma responsável com relação a essa região toda do extremo sul e sul da Bahia. E agora também estou vendo que é sudoeste. Então a gente está aqui nessa mesma vibe. Eu agradeço, Carol, pelo programa de hoje, estava participando aqui agora, 25 graus de Vitória da Conquista, a previsão é de chuva aqui, viu, Carol? E você não se preocupe, que não vai ter nenhuma inveja, porque está quente pra caramba aqui, então não tem inveja, que não está frio em Vitória da Conquista, você não vai vir para cá pegar um frio, porque está só quente aqui. Amanhã também 27 a 18, e a gente está terminando aqui, e eu volto para o estúdio, que daqui a pouquinho vai ter Alerta Cidade, que participar também. Obrigado, Carol, pelo convite. Hoje eu participei bastante. Segunda-feira está de volta, viu? Então, é sempre importante, eu gosto muito quando você participa. Acho que deixa ainda mais legal aqui o programa. Só falta a Maísa participar mais, que aí fica perfeito. Muito obrigado, Carol. É isso aí. Lembrando que o programa é legal. A gente, quem quiser, segue aí nas redes sociais, @Gustavo de Magalhães, e a gente segue também, Carol também. Eu já sigo Carol, já vejo várias fotos dela lá. Eu também fico acompanhando vocês, e eu tenho o Instagram também do DJ, né? Dr. DJ. Hoje a gente começa aqui, quando vocês terminam o verão aí, a gente começa aqui a nossa fase, porque Conquista é assim, quando vocês terminam aí, a gente volta. Por enquanto a gente tá meio que verão, vocês estão aí na praia, mas quando terminar em fevereiro, quando terminar o carnaval, aqui é só Vitória da Conquista. Esse ano tem novidade. Eu te falo, a gente já foi convidado a cobrir aqui o Festival de Inverno 2023, então, e também tem uma outra festa aqui, que é uma lá em Bicuí, né? Não sei quem é, mas me chamaram aqui, mas eu não vou dizer quem é não, porque não me confirmaram ainda, mas vai estar lá cobrindo também. Muito legal, né? É isso aí, me carreguem, viu? Me levem também, que eu quero participar com vocês. Esse ano você vai comigo. Combinado, então. Obrigada, viu, Gustavo? Tá chegando ao final do nosso horário, mas Gustavo vai estar aqui daqui a pouco com o Alerta Cidade, com o Denilton, que vai começar já já. Eu agradeço aí a vocês pela participação, e só lembrando que a reprise acontece às 13 horas e também às 18 horas. Um excelente final de semana a todos.